Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o discurso do Lula, tá? O Lula, hoje, né, no domingo, né, no momento que a gente estava fazendo as manifestações lá, o Lula resolveu fazer um discurso no Diretório Nacional do PT, o Encontro Nacional do PT. Então, um encontro só de esquerdista, que, diga-se de passagem, tinha pouca gente mesmo no encontro. O Lula resolveu fazer um discurso e fez um discurso terrível. Um discurso que, mais uma vez, afronta os Estados Unidos, cria confusão e fala só com a base dele. A base dele ficou, adorou. A base dele, o pessoal esquerdista do PT achou lindo o discurso dele. Só que isso aqui pode colocar a gente em mais problemas, né? Vamos entender esse discurso do PT, porque no final a reação dos Estados Unidos foi essa daqui. O Bassett foi perguntado para isso e disse que as tarifas do Trump são praticamente definitivas. Não vai ter mudança não, é isso aí mesmo. Não tem muito o que negociar não. Ou seja, vamos entender o que o Lula falou aqui de merda. Ele disse aqui, ó, Estados Unidos já deram um golpe aqui, não vou desistir de trocar o dólar, disse o Lula. Não vou trocar o dólar mesmo, não vamos usar o dólar mais, o que é uma idiotice, por uma série de motivos. Primeiro, porque quem escolhe a moeda de uma transação são as duas partes, não é governo. Não é o Lula dizendo quem é que vai usar o dólar, ou vai usar real, ou vai usar o que é que seja, né? Em tese, se dois lados decidirem, podem usar a moeda que eles quiserem. Só que nunca eles vão usar uma moeda merda como real. É óbvio que eles vão continuar com o dólar. Quem muda do dólar muda para o euro, que é outra moeda que também tem estabilidade, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida pelos poderes do Laranjão, Nikita Molotov e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, Lula está dizendo que os Estados Unidos já deram um golpe aqui e não vai desistir de trocar o dólar, né? Então, ele tá... Tudo bem, olha só, esse é um problema do Lula. O Lula está acostumado com uma época em que as informações não saíam assim fácil, né? Na época dele, ele podia perfeitamente falar uma coisa só ali para o PT, para o pessoal do PT, e aquela coisa ia ficar só entre o pessoal do PT. Não ia sair, não ia chegar nos Estados Unidos, não ia chegar na Europa, não ia sair do Brasil, né? Havia isso, é verdade. Esse encontro do PT lá não tinha muita coisa, não tinha muita importância no final das contas, né? Então por que essas falas do Lula sairiam lá para o exterior, chegariam nos Estados Unidos? Não tem nada para chegar. Mas acontece que a gente está vivendo agora na era da informação descentralizada e distribuída. Todo mundo tem celular. Mesmo que você diga assim, não, esse é o encontro do PT, aqui a gente vai falar só entre nós aqui do PT, não vai ter jornalista, não vai ter imprensa, não vai ter nada. Meu amigo, inevitavelmente vai sair as notícias vão sair, vão vazar, vão chegar lá nos Estados Unidos, né? Então aqui, ó, eu também não vou esquecer que eles já deram um golpe aqui, ajudaram a dar o golpe, né? Ele está se referindo ao fato de que em 64 os americanos apoiaram os militares aqui no Brasil na hora de dar um golpe. A gente estava no ambiente da Guerra Fria, havia uma disputa entre Estados Unidos e a União Soviética e, de fato, havia um receio lá em Washington do Brasil virar um país comunista como Cuba virou. Eu já falei para vocês, acho que particularmente não havia essa chance, até porque, por óbvio, né, se o exército brasileiro deu golpe ao contrário, né, é sinal de que não daria golpe para os comunistas no final das contas. E a verdade é que naquela época os Estados Unidos não fizeram nenhuma grande interferência no Brasil, não. Sim, eles mandaram um porta-aviões aqui, ficou atracado aqui perto do Rio de Janeiro, aqui, para o caso do Jango, né, querer complicar, querer fazer alguma coisa, mas a verdade é que o Jango sabia que ele não tinha chance, como eu falei para vocês, o Jango não tinha apoio nenhum. A esquerda, em toda a história brasileira, mesmo naquela época, nunca teve um apoio tão amplo assim quanto o pessoal gosta de dizer. Ela tem um apoio muito grande na elite, né? A elite aristocrática socialista brasileira sempre gostou da esquerda, sempre tendeu para a esquerda, sempre achou esse negócio de marxismo uma coisa bacana, mas na população em geral ela nunca teve esse apoio à esquerda. Então o Jango percebeu e nem tentou se manter no poder, né? Porque esse era o risco, né? Caso o Jango tentasse ficar no poder, aí poderia ter racha nas Forças Armadas, poderia ter guerra civil, e para garantir que isso não aconteceria, os Estados Unidos botou o porta-aviões aqui perto, né? Aqui, ó. Mas o que eu quero saber é daqui para frente o que eu faço. Daqui para frente eles têm que saber que nós temos que negociar, nós temos tamanho, temos postura, temos interesses econômicos e políticos para negociar, disse o Lula, né? E aí, de novo, é o que eu falo para vocês, o Lula mais uma vez tenta peitar os Estados Unidos, tenta brigar com os Estados Unidos, acusando eles de golpe, coisa e tal, coisa que
Não é o que está acontecendo. A lei Magnitsky está na lei americana, é aplicada rotineiramente para juízes do tipo do Alexandre de Moraes em tudo quanto é lugar no mundo, não tem nada de errado aqui. Ele quer negociar? Quer negociar. O Trump já falou, Lula, você pode ligar para o cara lá e falar com ele a qualquer momento. É que o Lula sabe que ele morre de medo do Trump, ele não tem coragem de ligar para o Trump, né? Então tá aqui, ó. Eu não vou abrir mão de achar que a gente precisa construir uma moeda alternativa para a gente possa negociar com os outros países. Eu não preciso ficar subordinado ao dólar. Eu não estou falando isso agora não. Em 2004 nós fizemos isso com a Argentina. Caramba, ele está falando que o comércio entre Argentina e Brasil, usando real e o peso argentino, faz alguma diferença no final das contas, né? Ou seja, o Lula é um idiota, é o que eu falo para vocês. Mesmo quando ele abriu a possibilidade de brasileiros e argentinos de comprarem e venderem em reais e dólar e pesos, né? E existe isso até hoje, de fato. Se você quiser comprar alguma coisa na Argentina, você pode comprar em reais. Se você quiser vender alguma coisa para a Argentina, você pode receber em pesos argentinos. Na prática, 90% do comércio entre Brasil e Argentina ainda é via dólar. Por que isso? Porque o que acontece é o seguinte, quem define isso é quem compra e quem vende. Você tem duas partes, a pessoa que vai comprar e que vai vender. Elas que vão decidir o que é moeda. Aliás, o conceito de moeda é esse. Moeda é qualquer coisa que você aceite que é uma moeda para fazer uma transação. Eu quero comprar o seu carro, mas eu quero pagar em conchinha de praia. Eu juntei um monte de conchinha de praia aqui, eu quero pagar você em conchinha de praia. Se o outro lado falar, ok, eu gosto muito de conchinha de praia, eu aceito receber em conchinha de praia. Pronto, conchinha de praia virou moeda e você troca. Não tem qualquer coisa pode ser moeda. O único requisito absoluto para alguma coisa ser moeda é os dois lados aceitarem. Mas então por que o dólar é a moeda que o pessoal usa para coisa? Porque todo mundo quer receber em dólar, meu amigo. Ninguém quer receber em conchinha de praia. Ninguém quer receber em reais. Ninguém quer receber em yuan. Ninguém quer receber em nada. Por quê? Porque é mais difícil você fazer coisa com isso depois, né? Pode ser até que a conchinha de praia valha realmente o valor do carro lá e coisa e tal, mas para você vender conchinha de praia, dá uma dor de cabeça danada, não tem com quem trocar esta porra. Receber em real, imagina uma empresa americana recebendo em real, vai fazer o que com real, meu amigo? Então, ou seja, no final das contas, é muito melhor para a maior parte dos casos de transação comercial, tirando raríssimas exceções, e que o pessoal de fato faz em outras moedas, tirando raríssimas exceções, é muito melhor fazer em dólar. Aí fica o Lula fazendo essas galhofas de não que vamos ter uma moeda para brigar com o dólar e não sei o que lá e coisa e tal. Ele não percebe que, isso é uma idiotice, porque isso não leva a lugar nenhum, isso não vai sair do nada, porque ninguém vai aceitar, as pessoas não querem, as pessoas preferem o dólar. Né? E segundo, ele fica queimando o Brasil à toa, porque numa situação de confronto você está criando atrito num negócio que você não tem como ganhar, não tem como fazer nada. O Lula faz isso por quê? Porque ele quer ajudar o Putin. Só interessa ao Putin isso daqui. Por quê? Porque o Putin está sancionado em dólar. O Putin já está muito pior que Lei Magnitsky, já não pode usar o SWIFT, um monte de banco russo já não pode usar o SWIFT, já está tirado da economia internacional, já não pode exportar. Agora, até as contas estrangeiras que muitas empresas russas abriam lá em Dubai, em Abu Dhabi, estão sendo fechadas porque o governo americano está ameaçando sanções lá em Abu Dhabi, coisa e tal. Então, ou seja, para quem que interessa essa moeda? Interessa para o Putin. O Lula está aqui, ó, fazendo força para ajudar o amigão dele lá, o ditador do Putin, né? E aqui, ó, o petista repetiu que o Brasil tem seus próprios interesses, mas sem parecer uma republiqueta. Ô Lula, você não percebe que o fato de você se recusar a ligar para o Trump e falar com ele faz com que o Brasil pareça uma republiqueta com um velhote covarde como presidente? A verdade é essa. Liga pro cara e conversa com ele, porra. Se tu é tão macho assim, tu falar no encontro do PT, tu fala macho pra caralho, fala grosso pra caralho. Imagina o Lula ligando pro PT, pro Trump, né? No PT, não, porque nós vamos ter uma moeda, né, contrário ao dólar, né? O cara falando grosso pra caramba. Com o Trump, oi Trump, desculpa aí Trump, foi sem querer Trump, por favor Trump, não pisa muito Trump. Dá até pra imaginar o Lula falando com o Trump nesse telefonema dele, né? Um covarde enorme isso daqui. Nós queremos ser respeitados pelo nosso tamanho. Ô Lula, você não tem tamanho nenhum, o Brasil é que tem. Você é um merda, é um pinguço corrupto que por algum motivo os seus amiguinhos do STF colocaram aí na presidência da República. Temos interesses econômicos estratégicos e não sei o que lá, ou seja, brigando com o Trump nesse negócio. De novo, isso daqui, ele fazer isso normalmente, aqui internamente no Brasil, isso não faria diferença, porque os Estados Unidos nem ficariam sabendo desse discurso dele, é um discurso,
num evento lá com o pessoal do PT e coisa e tal, né? Mas no final das contas não dá em nada isso, né? Mas hoje em dia, meu amigo, é a era da informação descentralizada e distribuída. Todo mundo fica sabendo de tudo, né? Aqui, ó, o Lula se encontrou com o neto do Fidel Castro no evento do PT. Lá estava o neto do Fidel Castro lá. É o que eu falo para vocês. O sonho do Lula, meu amigo, o sonho do Lula é a revolução do Fidel Castro. É fazer aqui no Brasil a merda que o Fidel Castro fez lá em Cuba. Eu não acho que eles conseguirão, que eles vão conseguir fazer isso. Mas que eles querem isso, eu não tenho dúvida nenhuma que eles querem. E não é só o Lula, não. É todo esse pessoal da esquerda, todo esse comunista de cabeça branca aqui da América Latina sonha com isso, né? E tá aqui, tá o neto do Fidel Castro, o cara todo orgulhoso do lado dele, né? Aqui, ó, o Lula disse que não quer repetir o que aconteceu com Biden se for candidato em 2026. Para eu me candidatar e acontecer o que aconteceu com Biden, jamais, jamais eu iria enganar o partido e o povo brasileiro e coisa e tal. O Lula, eu não sei, você sabe o que aconteceu com o Biden? Eu acho que o Lula não está entendendo muito bem o que aconteceu com o Biden, né? O que aconteceu com o Biden foi justamente que o partido tirou o Biden da jogada, né? O Biden não iria ganhar a eleição de jeito nenhum, o partido achou melhor tentar outra pessoa, era melhor tentar a Kamala Harris do que ficar com um Biden que era a derrota certa, né? O Lula está caminhando para exatamente o mesmo dilema do Biden aqui no Brasil, né? O que ele está dizendo é que ele não vai desistir. Ok, vai perder a eleição, é a mesma coisa, né? Se eu for candidato, eu não vou disputar, eu vou ser candidato para ganhar as eleições. Lula, você falando desse jeito, fica parecendo que você é um tirano, né? Que você vai ganhar, vai botar coisa, vai botar dinheiro para ganhar as eleições a qualquer custo, né? Pois é, esse é o problema dessa história toda, né? Porque você não tem como saber se você vai ganhar, não é mesmo? Ou não deveria ter como saber que você vai ganhar, não é mesmo? Aqui, ó. Tem um limite de briga com o governo americano, diz Lula sobre o que também faz. Aí depois desse negócio, dessa macheza toda, depois de falar grosso, não, porque nós temos nossos próprios interesses aqui no Brasil e nós não iremos abaixar a cabeça para os Estados Unidos. Ai, mas eu tenho um limite, eu não posso também negociar qualquer coisa e não sei o que. É um pateta esse cara, bicho. É um idiota completo essa porcaria desse cara. Aqui, ó. E aí parece que o Bessent ouviu falar essa história toda do Lula e ele deixou claro que as tarifas do Trump são praticamente definitivas com relação ao Brasil, não tem negociação com o Brasil. Ou seja, o Trump tinha aberto o caminho. Lula, me liga aí, pô, liga aí, a gente conversa, pô. O Lula, covarde pra caralho, se encolheu no canto dele, preferiu tentar surfar no, entre aspas, efeito Canadá que não veio, e agora fechou as portas de negociação. O Lula, por causa dessa ideia burra dele, de que a gente ainda está na década de 80, que ele pode falar um monte de besteira numa convenção do PT que ninguém vai ficar sabendo que ele falou essas besteiras, não tem mais isso, Lula. Todo mundo ficou sabendo das suas besteiras e você ferrou mais uma vez o Brasil nessa lambança sua.